Olá pessoal, tudo bem? Professor Luciano Rodrigues aqui com mais uma aula. Pessoal, hoje a gente vai estar dando prosseguimento ao estudo da eletroquímica. O tema que a gente vai debater hoje, que nós vamos expor aqui, é exatamente a corrosão e a proteção metálica. A gente, no decorrer dessa aula, nós temos aqui alguns objetivos, tá bom? Quais são eles? Conhecer o fenômeno corrosão metálica, como por exemplo a corrosão do ferro e as equações químicas envolvidas. Compreender o mecanismo de proteção metálica pelo uso de metal de sacrifício e por galvanização. Terceiro objetivo, reconhecer objetos domésticos nos quais há o emprego de metais de sacrifício e ou de galvanização. Pessoal, vamos lá começar a falar aqui um pouco, né, do nosso tema, tá bom, da aula de hoje. Então, nós vamos começar aqui pela corrosão. A corrosão metálica é um fenômeno muito comum no nosso dia a dia. Como exemplo, temos aí a corrosão do ferro. Né? Por que eu vou estar comentando aqui com vocês mais sobre a corrosão do ferro? Porque o ferro é um material, é um metal bastante comum no nosso dia a dia. Bom, é mais fácil da gente tratar ele também, de abordar, tá bom? Então vamos lá, olha só. Pessoal, nessa primeira figura, o que é que eu tenho aí? Tem um conjunto de pregos, né? E eles estão o quê? Exatamente, enferrujados, não é isso? Então, o que nós temos aí, que a gente visualiza nesse conjunto de pregos aí, é que ele está sofrendo uma corrosão. Esses pregos eles são feitos de ferro. Olha o aspecto dele avermelhado aí. Aqui na segunda figura nós temos um navio. Olha aí o casco desse navio, né? Olha como o aspecto dele está semelhante ao dos pregos. Então aí a gente também observa o que? A corrosão. Né? A corrosão também do ferro aí no navio. Pessoal, e nessa figura aqui, o que nós temos? Vejam que à direita nós temos aqui uma tubulação metálica, muito provavelmente ferro, tá bom? E aqui nós temos à esquerda uma outra tubulação, muito provavelmente de ferro também. No entanto, qual a diferença? Que essa daqui ela sofreu corrosão, tá bom? Então ela sofreu corrosão e isso aqui foi antes da corrosão. Então o que essas três figuras têm em comum? É que elas são objetos feitos de ferro e que sofreram esse fenômeno, que a gente disse aí que ele é comum, né, chamado corrosão. Mas o que seria, né? Qual é a definição mais formal da corrosão? Então a corrosão metálica é um fenômeno resultante de uma reação de óxido-redução envolvendo metal, o metal que a gente está abordando. Dessa forma, o mesmo sofre deterioração por conta do contato com agentes naturais, como o gás oxigênio do ar e a água. Então, para a gente melhor entender esse fenômeno, no caso da corrosão, vamos abordar aqui sobre a corrosão do ferro. Considera a figura aqui abaixo. Olha só, o que é que nós temos aí? Nós temos aí uma chave. Né? Essa chave metálica, né? Essa ferramenta aí, ela é feita de ferro. Então olha só, é feita de ferro e em contato com essa peça nós temos aqui a água. A água, ela também está aqui presente nela, nessa água. Nós temos aqui íons Na+ e íons Cl-, tá bom? No finalzinho eu vou comentar um pouco o que esses íons eles proporcionam. Mas vamos lá, então, voltando, eu tenho aqui a ferramenta, eu tenho aqui essa chave de ferro, tá bom? Eu tenho aqui a água e eu tenho o oxigênio. Então, o ferro que está contido aí nessa chave, tá bom? Em contato com o oxigênio do ar e a água, nós vamos ter aí o que, pessoal? O dito fenômeno que a gente abordou aqui, a corrosão do ferro, tá bom? Então, nesse fenômeno,
a gente descreve ele por algumas equações. Então nós temos aqui a primeira equação, ela representa a oxidação do ferro, tá bom? Então o ferro ele se oxida a ferro 2+. E essa reação ela ocorre aonde? No ânodo. Ou seja, a gente viu em aulas anteriores que o ânodo ele representa o quê? Aquele polo da pilha em que há perda de elétrons. E é exatamente aqui. O ferro aqui ele perde elétrons. Já que no outro lado nós temos a reação de redução do oxigênio. E isso ocorre aonde? No cátodo. Lembra que o cátodo lá na pilha, era nele onde ocorria o quê? O recebimento dos elétrons? Exatamente. Então, o oxigênio aqui, proveniente do gás oxigênio, está sofrendo aqui uma redução. Tá bom? Então, inicialmente nós temos essas duas equações químicas aqui, que descrevem esse fenômeno que a gente está observando na chave. Tá bom? Então, vamos prosseguir. Detalhe, antes que eu esqueça. Veja aqui, pessoal. Vejam aqui que eu tenho essa aparência avermelhada aqui, né? Temos aqui esse material que está em contato com a água e a chave de ferro aqui, né? O que seria isso aqui? A nossa conhecida ferrugem. Então a ferrugem, ela é exatamente o que? A corrosão do ferro, tá bom? Então a gente vai ver aí algumas equações que vão melhor descrever esse fenômeno aí. Voltando aqui a utilizar a mesma figura do slide anterior. Então, é a mesma figurinha, pessoal. Vamos trabalhar um pouco as equações desse fenômeno. Então, da figura acima, a gente pode tirar inicialmente duas equações químicas. A equação que representa a oxidação do ferro, que ocorre no ânodo. Aí está a oxidação do ferro. E a segunda equação, ela corresponde à reação que ocorre no cátodo. No caso, a redução do oxigênio. Olha aí, redução do oxigênio, do gás oxigênio, O2. Né? Então veja, eu tenho aí duas equações. Pessoal, existe uma equação que a gente denomina por equação global. A equação global ela representa a reação global, a reação como um todo. E ela é obtida pela soma da equação que representa a reação que ocorre no ânodo com a equação que representa a reação que ocorre no cátodo. O que é que eu quero dizer? Que quando eu somar essas duas equações, essa de cima com a de baixo, eu vou obter uma terceira equação que é a da reação global, que vai representar tudo isso aqui que a gente está abordando. Então veja só, o que seria a reação global? Está aí representado por esta equação. Então vejam, aqui eu tenho 2 elétrons, né? O ferro perdeu 2 elétrons. Aqui está havendo o recebimento de 4 elétrons, não é isso, pessoal? Essas quantidades elas têm que ser iguais. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que multiplicar essa equação de cima toda por 2. Então, vai aparecer um 2 aqui e 4 aqui. Quando eu somar essa equação multiplicada por 2, eu somar ela com essa equação de baixo, eu vou obter essa terceira aqui. Por que eu fiz esse procedimento de multiplicar a equação de cima por 2? Porque nós vimos lá nas pilhas que o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons ganhos. Tá bom? Então, veja só, nessa reação global, eu produzi aqui 2 mols dessa substância, hidróxido de ferro 2. Só que normalmente essa substância ela é oxidada a hidróxido de ferro 3. Tá bom? Normalmente ocorre isso. Ela é oxidada do hidróxido de ferro 2 a hidróxido de ferro 3. Então, como é que fica aí a nossa equação? Aí está. Eu vou ter 4 mols de hidróxido de ferro 2 reagindo com 1 mol de gás oxigênio, que reage com 2 mols de água, produzindo 4 mols de hidróxido de ferro 3. Já a gente vai comentar aqui um pouco o que seria esse hidróxido de ferro 3 aqui, tá bom? Já. Então, olha só, pessoal, novamente, a última equação que a gente abordou no slide anterior. Tá bom? Olha aqui. Então, o hidróxido de ferro 3, ele representa o que, pessoal? A nossa ferrugem, isso aqui, ó. Essa parte avermelhada, que é aquela mesmo que a gente viu nos pregos, no casco do navio, naquela tubulação de ferro, é exatamente essa ferrugem aqui. Então, a fórmula
química, né? A fórmula molecular que representa a ferrugem é essa daqui. O hidróxido de ferro 3. No entanto, o hidróxido de ferro 3 também é muito conhecido e também pode ser representado por isso. O que é isso daqui? É o óxido de ferro 3 hidratado. Tá bom? Então é mais uma maneira. Então, eu tanto posso representar a ferrugem por isso aqui, como por isso. Uma observação, né? Lembra que eu falei há pouco sobre a presença desses dois íons? Eles não entraram no equacionamento da corrosão do ferro, não é isso? Só que o que acontece? A presença de íons na água faz com que essa transferência de elétrons, porque a corrosão é uma reação de óxido-redução, ou seja, envolve transferência de elétrons entre as espécies químicas, entre os átomos, né, entre íons. Né? Então, a presença desses íons aí acelera, tá bom? Aumenta a velocidade da reação em que vai produzir a ferrugem. Então, não é exatamente, pessoal, aquilo que a gente observa. A gente sabe que em cidades que estão localizadas na região litorânea, a velocidade com que um objeto de ferro lá sofre corrosão, ela é muito maior do que numa cidade que não está naquela mesma área litorânea. Tá bom? É exatamente essa observação que eu coloquei aqui embaixo. Então, a presença dos íons facilita o fluxo de elétrons, portanto, a corrosão. Por esta razão, em regiões litorâneas, a ferrugem se forma mais rapidamente.